Onde foi que nós nos perdemos? Nós que sempre acreditamos, que fizemos do futebol nossa identidade. Já fomos a nação que parava o país por um jogo. Nem sempre o futebol devolve aquilo que a gente espera. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. O Brasil ama o jogo e o Brasil é Bet Sport. Os donos da bola com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport, a Bet do Zico. Os donos da bola, Bet Sport. Muito bem, os donos da bola, Bet Sport, começando agora. Muito obrigado por sua audiência. Sua excelência audiência é você. Comigo, Caio Sorriso, aí a gente vai repercutir os principais jogos dessa rodada. E teve, olha, realmente tiveram jogos aqui muito importantes. Esse Corinthians aqui, realmente um jogo muito importante. Vamos primeiro cumprimentar aqui Raleigh Rodrigues. Olê, 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 olá. Vamos de futebol, hein? Vamos de futebol, Caio. Grande abraço. Olê, 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 olá. Adilson O Moraes, eu quero saber como é que foi o Corinthians aí nessa partida. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Caio? Uma ótima tarde para você, galera que tá curtindo a gente também na Band News, tudo certo. Band News FM, você que é de rádio, Danilo Almeida, dá um alô aí no rádio. Aos irmãos, alô pessoal da Band News, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Como você tá, Caio? Tudo bem? Muito bem, a gente vai falar hoje sobre o Corinthians, o jogo que teve contra o Santa Fé. Vamos também repercutir ainda o jogo de Recoleta e Santos, porque nós não apresentamos, hoje nós vamos mostrar aqui, tá certo, a matéria. Mas vamos começar perguntando o seguinte, né? Manda. Danilo, você, quem foi o Diniz nesse Santa Fé da Colômbia e Corinthians? Pois bem, Caio, o Diniz, mais uma vez, eu gostei da postura do Diniz, né? O Diniz foi bem na Colômbia, né? Ele mostrou o seu talento, mostrou a sua qualidade, né? E o dinizismo continua soberano na equipe do Corinthians. O estilo do Corinthians começa a se adaptar, né, os jogadores ao estilo Diniz, sair jogando, gostar da posse de bola e ter qualidade. E o Corinthians tem jogadores para essa posse de bola, para essa qualidade e tratar bem a bola. O Corinthians tem o Garro, que não passa um bom momento, mas tem oscilações, isso é muito bom para a equipe do Corinthians. Lampejos, né? Bidon, que começou tão bem a temporada, talvez possa ser resgatado pelo Diniz. André, esse tem um problema, o Diniz precisa entender o que está acontecendo com o garoto. Parece que a frustração da não ida para a Europa mexeu e abalou com a cabeça do menino. E Carrillo, peruano, um bom jogador que cai pelas pontas, um que conhece, gosta da posse da bola, gosta de tratar bem a bola, e isso é fundamental para a equipe do Corinthians. E tem um moleque da base que está aparecendo agora, que é o Dieguinho. Bom menino esse Dieguinho, bom menino, tem qualidade, tem verticalidade, conhece como poucos aquele meio de campo, mas é menino, é que nem o André, quando apareceu parecíamos que ia ter um grande jogador e tá oscilando. Então talvez aí esteja a grande missão do Diniz, Caio. Trabalhar e mesclar essa juventude que vem aparecendo com qualidade no Corinthians. Já citei 3 nomes, né? Bidon, André e agora Dieguinho, com os caras mais veteranos. Temos o Lingard, né? O inglês está ganhando rodagem com o Diniz. Nós temos Yuri Alberto no comando de ataque do Corinthians e parece aquele cara gente boa que abraça a garotada. Rodrigo Garro, e sem lembrar de Memphis Depay ainda, né? Quando tiver condições, pode, né, nesse estilo Diniz, ajudar muito a equipe do Corinthians. Acho que o Diniz vem fazendo um bom trabalho sim na equipe do Corinthians.
Ontem o Corinthians empata mais uma vez na Libertadores, já está classificado para a próxima fase. Gustavo Henrique mostra uma qualidade que não estava mostrando no Flamengo, não mostrou no Flamengo e mostra no Corinthians, aquele Gustavo Henrique da época do Santos Futebol Clube. Isso é muito bom para a equipe do Corinthians, viu, Caio? Corinthians bem na Libertadores, passa tranquilamente. Tá bom o trabalho do Diniz. Torcedor do Corinthians que estava com ressalva, com o pé atrás com o Diniz, até o momento não pode reclamar do professor. Essa é a realidade, Caio. Muito bem, tá aí o ponto de vista do Danilão Ralinho. Panorama da partida, meu jovem. Como é que foi a partida como um todo? Olha, Caio, o Corinthians conseguiu um resultado importante fora de casa, empatou por 1-1 contra a equipe do América de Cali, jogando na Colômbia, na altitude. Nunca é fácil jogar contra a equipe colombiana, mas o Corinthians fez um bom jogo. Conseguiu arrancar o empate no finalzinho, porque a equipe colombiana saiu na frente com um gol do veteraníssimo Rodalega. Rodalega recebeu um passe em profundidade, saiu na cara do goleiro Hugo Souza e teve a tranquilidade de deslocar o goleiro corintiano para assim abrir o placar ainda na segunda etapa, né? A equipe corintiana teve força, teve competência para conseguir o gol de empate com o Gustavo Henrique, mais uma vez se tornando o zagueiro artilheiro da equipe corintiana. Impressionante o que vem fazendo o Gustavo Henrique nos últimos tempos, muitos gols de cabeça e já se torna um ídolo da equipe corintiana. Então o Gustavo Henrique fazendo gol importantíssimo, porque o Corinthians com esse empate, como eu disse, se permanece líder da sua chave na Copa Libertadores da América e com o Fernando Diniz dá uma resposta ao torcedor, já que na última partida do Fernando Diniz sob o comando do Corinthians, ele conheceu a sua primeira derrota, uma partida na qual o Corinthians deixou bastante a desejar, que foi contra a equipe do Mirassol, jogando fora de casa. O Corinthians perdeu por 2-1. O Corinthians precisava dar uma resposta ao seu torcedor. Evidentemente que a Copa Libertadores da América é o grande objetivo da temporada. O Corinthians mostra que tem força, que tem capacidade para brigar por esse título, embora não seja o favorito, evidentemente. Vai ter aí a duríssima competição contra as equipes brasileiras, sobretudo. Vai ter aí um Flamengo muito forte, vai ter um Palmeiras muito forte, mas o Corinthians não pode ser descartado. É uma equipe competente em mata-mata, foi a campeã no último ano da Copa do Brasil, não à toa, com um grande trabalho de Dorival Júnior, e o torcedor corintiano segue acreditando que é possível sim levantar mais uma taça sul-americana. O resultado foi bom, o resultado foi importante no finalzinho, como o corintiano está acostumado. E o Corinthians agora vira a chavinha, pensando já no Campeonato Brasileiro, porque no final de semana vai encarar o São Paulo Futebol Clube no clássico majestoso, né? O clássico que tem todo um apelo especial. O torcedor corintiano tem um carinho por esse clássico, evidentemente que o torcedor São Paulino também, e vai ser um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisando sair da zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo está na parte alta da tabela de classificação. Esse foi o resultado de ontem, 1-1 Corinthians e Independiente Santa Fé. Bom resultado para a equipe corintiana, Caio. Muito bem, Halley, é isso aí. Agora, Adilson, eu queria saber como o Corinthians se saiu nessa partida no teu ponto de vista. Então, Caio, para você um ótimo dia, para quem está acompanhando também os donos da bola aqui na Band. O Corinthians foi até Bogotá, na Colômbia, encarar o Independiente Santa Fé no estádio El Campín. O Corinthians começou bem a partida, indo para cima da equipe local, com boa troca de passes, com finalizações, mas não conseguiu chegar ao gol. Já no segundo tempo, aí muda completamente a configuração da partida. É o time da casa e começa a mandar no jogo, botando pressão para cima do Corinthians. O goleiro Hugo também apareceu, foi um dos destaques da partida. Fez grandes defesas, mas até que aos 14 minutos do segundo tempo a pressão deu resultado, né? O Brian, que tinha acabado de entrar, encontrou o veterano, o atacante, o Rodalega, e ele saiu na cara do Hugo, tocou e fez o gol. Houve ali uma certa
discussão se estava impedido ou não, mas o VAR acabou validando o gol do atacante colombiano. Com isso, o time da casa abriu o placar, fez 1-0. O Corinthians, no finalzinho da partida, foi em busca desse resultado, em busca ali do empate. O Corinthians pressionou bastante, teve uma chance aos 38 do segundo tempo com o Dieguinho, garoto que tinha acabado de entrar, no cruzamento do Bidu. Ele bate direto, a bola toca na trave e vai para fora. Depois, outra vez, Dieguinho teve chance também de bater, mas saiu cara a cara com o goleiro. O goleiro colombiano acabou fazendo uma boa defesa. E o Corinthians seguiu insistindo, não desistiu, foi para cima, foi em busca aí de pelo menos garantir o empate, e ele veio aos 47 da segunda etapa. No cruzamento na área apareceu o zagueiro matador, o Gustavo Henrique, que vive uma boa fase nessa temporada. Fez o seu 4º gol na temporada e o 3º dele na Libertadores, numa cabeçada, e deixou tudo igual. O Corinthians se mantém invicto na competição, agora com 10 pontos, 3 vitórias e o empate. O Corinthians tem a melhor campanha da fase de grupos, né? E se nesta quinta-feira, né, o Peñarol não vencer o Platense, o Corinthians já se garante matematicamente na fase de matas da Libertadores. Pelo visto, a classificação ficou muito bem encaminhada. Bom, gente, a gente teve uma rodada extremamente importante aí para o Santos, no meio de um tumulto gigantesco, que foi a treta, vamos dizer assim, que teve entre o Robinho Júnior e o Neymar. Muita coisa explicada, pouca coisa compreendida. Robinho Júnior vindo a público dizendo que foi um momento de cabeça quente porque ele se sentou com os empresários, só que isso chegou num ponto realmente de muita ebulição. Mas pra gente entender como parece que ia terminar, porque na verdade um empate Santos e Recoleta é meio complicado. Vamos ver como é que foi esse jogo e daqui a pouco a gente repercute sobre a situação ainda de Neymar Júnior após essa treta com Robinho também Júnior. A primeira vitória do Santos na Sul-Americana tá difícil de sair. Ontem era o dia, hein? Aquele empate com o Recoleta na Vila ficou engasgado. Aqui a bola foi bem trabalhada na esquerda, mas Gabigol errou o alvo. Outra boa jogada, dessa vez pela direita. Gabriel Bontempo cruzou e Gabigol perdeu de novo. Mas o gol saiu. Roleiser encontrou o Neymar, que foi preciso no arremate. E o assunto da semana voltou à tona na comemoração. Robinho Júnior e Neymar se abraçaram, mas se resolveram? Logo após o ocorrido, foi pedido de desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito. É uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir, né? Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né? Ver que isso tomou uma proporção desse nível. Sinceramente, do coração, eu acho que quem tá certo na história? Ninguém. Então, se todo mundo perde numa história dessa, na verdade, o único que perde realmente é o Santos. Seus representantes vão retirar a notificação? Sim, já aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós, eu também poderia ter errado, como eu já errei muitas vezes. Falando novamente do jogo, o Recoleta não empatou no finalzinho do primeiro tempo porque Gabriel Brazão fez esta boa defesa na cabeçada de Marota e mais uma no chute de Nogueira. Segundo tempo, e Neymar acertou a trave na cobrança de falta. E o camisa 10 também chamou atenção na parada para reidratação. Sabe aquelas coisas do futebol? Pois então, rolou uma conversa mais ríspida com o Lucas Veríssimo. Mas a gente tá lá na frente, irmão. Então eu vou voltar pra trás. De vocês. Sempre a defesa. Segue o jogo e o goleiro Ferreira também brilhou. Ótima defesa no chute de Bontempo. E na sobra, Neymar não pegou em cheio. Que chance! Aos 38 minutos, Tassiano ampliou, mas o impedimento foi marcado. E vamos aproveitar o gancho para mais uma polêmica.
O camisa 16 entrou no lugar de Gabigol e não gostou nada disso e foi direto para o vestiário. E eu vou perguntar para ele por que ele não ficou no banco junto com os companheiros. Ele deve ter um motivo, né? Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Agora tem que saber por que ele não ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco com os companheiros e vai ser cobrado por isso. Hoje, nas redes sociais, Gabriel deu sua versão. Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica. Houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós-jogo. E para fechar de vez a história, o maior dos problemas apareceu. Cardoso chutou ou cruzou na área e Galeano, que tinha acabado de entrar, empatou aos 40 minutos. A gente tem que ser contundente, a gente tem que ser matador. No meio tempo eu falei, temos que fazer o segundo gol. Eles não estão atacando, mas é uma bola. É um resultado perigoso. Perigosa ficou a situação do Santos na Copa Sul-Americana. 3 empates e 1 derrota, faltando 2 partidas para o fim desta fase. Mas o líder São Lourenço tem 6 pontos, ou seja, ainda dá, mas tem que ganhar, né? Bom, rapaziada, como é que vocês viram aí esse jogo do Recoleta e do Santos pós-treta Neymar e Robinho Júnior? A gente acabou não conversando sobre isso aqui, Rally. Verdade, né, Caio? O Santos decepcionou mais uma vez, né? O Santos que frustrou praticamente 22 mil pessoas estavam torcendo para o Santos lá no Paraguai, em Pedro Juan Cavalheiro. O Santos sai na frente do marcador mais uma vez e não consegue fazer o segundo gol para matar a partida. E o Neymar perdeu um gol, né, que não pode perder de forma alguma. Lembrou muito o jogo do primeiro turno. O Santos fez 1-0, o Neymar teve a bola do segundo gol, ele acabou tentando encobrir o goleiro e perdeu. Né? Ontem, né, na verdade antes de ontem, né, o Santos jogou contra a equipe do Recoleta e o Neymar teve a bola do segundo gol e acabou chutando fraco na mão do goleiro. Então o Santos perde pontos, né, que vão fazer falta, evidentemente, apesar de ainda depender só de si na Sul-Americana. A gente, obviamente, já foi muito mostrado aí as cenas do jogo, na hora que o Neymar faz o gol, um dos que abraçam o Neymar, mostrando que ali, ó, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que esse tudo bem já era pra estar tudo bem desde quando eles jantaram lá atrás no vestiário, Robinho Júnior e Neymar, né? E a gente tem aí o Santos sofrendo o gol do Recoleta e as coisas não ficando tão boas assim. Escuta, o triturador de técnicos, Santos Futebol Clube, Adilson. 15 trocas em menos de 6 anos, 16 trocas, na verdade, 15 técnicos, porque teve a repetição do Cuca. E aí, será que o Cuca dessa vez de novo está sendo culpado? Alguém da família do Cuca vai ficar doente. Pois é, o Cuca já está dando sinais de que ele está irritado, né? Aliás, a melhor coisa que aconteceu com o Santos nesses últimos dias foi a entrevista do Cuca, a coletiva que ele deu no final do jogo, onde ele disse que não se pode mais perder gols da maneira que perde. O Santos joga bem, mas não consegue transformar isso em superioridade. O Santos tem a chance de matar os jogos e não mata. Todo o problema que teve com o Robinho e o Neymar foi muito mal gerido. Faltou gestão no Santos mais uma vez. Era um assunto para ter sido resolvido ali, rápido, no vestiário. O Cuca viu, a comissão técnica viu. Entregar o caso para a diretoria, o Matos se apresentar, se for o caso de multar o Neymar no salário, multar também o Robinho, o Robinho, se for o caso. Esquece, mas só o Neymar multar os caras. E aí você toma uma atitude e não tem, porque não tem hierarquia, o problema tomou todo esse a gente tem uma situação assim, muito igual a tudo que acontece dentro do futebol. E depois tem a situação do se toda vez a diretoria for ter que fazer gestão vai virar babá de jogador. Também tem esse problema aí. Mas eu acho que o Cuca conseguiu gerir bem essa situação aí. Acho que ele foi bem nessa, o Cuca. Na coletiva ele foi bem. Ficou ausente, né? Essa aqui é a verdade. Acho que foi muito bem o Cuca nessa. Vamos dar uma olhada na sonora do Neymar, falando sobre o assunto. O Neymar, nós temos uma sonora aí. Vamos dar uma olhada aí. Cara, são coisas do futebol, né? Primeiramente, isso era para ter sido resolvido entre nós, foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e eu acabei cedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido,
foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito, é uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com o irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos no futebol, eu já briguei com todos e com a punha, e assim vai. Essas coisas tinham que ser resolvido aqui dentro, mas não era ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, não sabem o que é, e acaba inflamando de um jeito muito ruim. Então, se eles querem um pedido de desculpa perante a imprensa, aqui tá, já tinha pedido desculpa para ele, para a família, eu me excedi, sim, na reação que eu tive, né? Poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei quebrando a cabeça, todo mundo erra, foi um erro meu, foi um erro dele, eu errei um pouco mais, mas já tinha sido pedido desculpa, já tinha pedido desculpa, pensei que estava resolvido com nós ali pós-vestiário. E nos juntamos na segunda-feira de manhã de novo, pedi desculpa na frente de todo mundo, conversei com todos, ele também pediu desculpa, então a gente pensou que estava resolvido e mais outra bomba, então às vezes as pessoas tentam entrar ali, né, tentam saber mais do que está no dia a dia, e aí acaba levando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente. Você acha que ganha a posição por ser você? Obviamente, mas aqui no Brasil, vocês falam meu nome todos os dias. Então, qualquer briguinha, qualquer discussão eu tô até no vestiário. Quem joga bola sabe que isso acontece, sabe que tem briga de soco, briga de tudo. E o futebol é assim, faz parte, eu já briguei várias vezes no vestiário, né? E fica tudo ali. Então, acho que isso faz parte. Não é normal, calma que não é normal vencer, mas quando acontece, a gente tem que levar da melhor forma possível. O tempo todo o Neymar tentou pôr panos quentes e reconheceu realmente que ele errou. Tem um dado importante também, que o Robinho ficou sabendo na cadeia, né? E disseram que o Robinho até chorou. Então o motivo que o Robinho chorou é porque ele está cumprindo 9 anos de cadeia, de condenação por estupro, que ocorreu lá na Europa, está cumprindo no Brasil. Isso foi a partir de 2024, então ele deve ter aí mais 7 anos, enfim, tem toda aquela situação da sentença. Porém, ele pediu autorização para falar com o filho e com a família e não foi dada a autorização. E dizem que isso é que levou ele às lágrimas, porque ele está passando por um período de muito má adaptação na cadeia, a informação que a gente teve. Vamos agora fazer o seguinte: Bet Sport na tela e daqui a pouco a gente volta com aí sim a versão do Robinho Júnior. Onde foi que nós nos perdemos? Nós que sempre acreditamos, que fizemos do futebol nossa identidade, já fomos a nação que parava o país por um jogo. Nem sempre o futebol devolve aquilo que a gente espera. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. O Brasil ama o jogo e o Brasil é Bet Sport. E a Bet Sport é o Brasil, a Copa do Mundo está chegando e você vai acompanhar tudo no Grupo Bandeirantes de Rádio, é aquela tabela, Grupo Bandeirantes de Rádio e Bet Sport, o Hexa vai chegar, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, uma semana espetacular, teremos Libertadores da América, Sul-Americana, Champions League, vamos fazer parte do nosso time? Pegue o seu celular, aponte para o QR Code e pronto, seja bem-vindo, aqui tem credibilidade, de confiança, saque rápido, aqui tem o Vampeta, pentacampeão mundial, aqui tem o Zico, o nosso camisa 10, você, meu irmão nordestino, no norte do Brasil, no sul do país, são milhões e milhões de pessoas ligadas por uma única paixão, a paixão pelo futebol, então venha fazer parte da nossa torcida pelo Hexa, é a Bet Sport com o Grupo Bandeirantes de Rádio, e agora ele, o nosso camisa 10,
fala. E Zico? Onde foi que nós nos perdemos? Nós que fizemos do futebol nossa identidade. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. E o Brasil é BetSport. O Brasil é BetSport, você tá com os donos da bola, com Caio Sorriso, com muita informação. Vamos lá, assim, rapidão. Eu apresento, se aperta botão, Edu Peliciotti. Coloca aí a versão do Robinho Júnior da treta. Continua a treta. Estão dizendo que resolveu, mas não sei não. Com o Robinho Júnior, o Neymar, ele pediu desculpas, ele disse que ele perdeu a cabeça. E que são coisas que acontecem no futebol, mas que não devem acontecer, e pessoas que não são do futebol acabaram se metendo e tornaram a situação maior do que ela foi. O que você pode dizer pra gente? Cara, eu vou te dizer que, lógico, foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Eu acredito que eu poderia ter pensado em 2 vezes, mas também não era para ter, né, saído na mídia, não era para ter, né, tido toda essa revolta toda e toda essa mídia desnecessária que foi ruim pro lado dos dois, entendeu? Eu não queria isso, mas já tá tudo resolvido, já conversei com eles, conversei com meus pais, sabe? Então, tudo resolvido. Você vai retirar a notificação? Oi? Seus representantes vão retirar a notificação? Sim, já aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós, eu também poderia ter errado, como eu já errei muitas vezes. A gente já viu muita coisa nos treinos, a gente que já acompanhou o treino, a gente já viu muito de treino. E a gente já viu que treinos acalorados às vezes acontecem. O que mais chamou a atenção na descrição que algumas fontes passaram foi que ele te deu um tapa no rosto. Isso aconteceu realmente ou houve um exagero na hora que descreveram? Foi isso que te deixou com tanto ódio, além da bronca, da discussão, ter tomado um tapa no rosto do Neymar? Cara, foi isso, mas como eu já disse, ele já pediu desculpa na hora, ele já pediu desculpa, ele viu que, né, tinha passado um pouco da medida, ele me pediu desculpa diversas vezes e eu já falei, as desculpas estão aceitas, né? E agora é só focar nos resultados e focar no mais importante para o Santos. Não pense em residir com o Santos, fica no Santos, sua vida é aqui no Santos. Sim, minha vida é aqui no Santos, tanto que eu renovei o meu contrato para isso, para ficar no Santos, porque eu acredito que tem muita coisa ainda pela frente e eu sinto no meu coração que eu tô devendo muito à nação santista, sabe? Porque eu quero muito ainda fazer muito por esse clube, acredito que, né, eu mostrei muito pouco do que é o Robinho Júnior ainda dentro do campo e fora do campo também. Aquele abraço de comemoração do gol ali foi um abraço de estamos em paz. Foi abraço normal. Obrigado. É uma situação delicada, mas que promete superação. Porém, não deveria ter acontecido. O maior prejudicado quem é? Santos ou a torcida? A instituição, né? Acho que a instituição e a torcida, né, gente? O Cuca disse, né? O Cuca disse que isso respingou em cima do Santos, que o Santos não tem que passar por isso, né? O torcedor não aguenta mais tantas notícias ruins, né? Em cima ainda do jogo contra o Recoleta, teve depois o caso de indisciplina do Gabigol. Não gostou de ser substituído. Dores abdominais. Então, foi o que ele disse. Aquela migué, né? Dores abdominais. Sabe que ele tá tomando aquele negocinho na barriga lá que dá dores abdominais? Deve ser, né? Acelera o intestino. Tipo, né? Pois é. Então. O abdominal que não é. Ele jogou o problema no número 2. Muito bem. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu te mostrar uma coisa agora super importante que pode mudar a sua conta bancária no fim do mês. Pode mudar a sua economia no final do mês. A maioria das pessoas ainda paga a internet, o celular e o streaming separado. Alguns fazem até uns combos aí, mas não tem muita economia não. O que você não percebe muitas vezes é que você está gastando a mais. Agora, olha isso. Vamos dizer que você tenha um combo de verdade, que é o combo da Vero, e você resolva todo esse problema em um único plano. Com internet e fibra de 800 MB com Wi-Fi 6, que é a internet mais rápida do Brasil, celular com 60 GB, HBO Max e Globoplay
Premium, que é o melhor, é o top. Tudo junto, com muito mais qualidade e estabilidade. E o melhor, você pode economizar até R$1.000 por ano ou mais. Faz conta aí. Aí você tem o quê? A internet mais rápida do Brasil e você ainda economiza mais de R$1.000. Vamos fazer o seguinte, faça isso agora. Ó, aponta a câmera para o QR Code que está aí agora. Tá aqui o QR Code. Pega aí o celular, aponta a câmera e vai lá na Vero. Vamos lá então? Economize mesmo com o combo da Vero. Ou então ligue 0800 879 0000. 0800 879 0000. Inteligência é para isso, para economizar. Vamos lá? Economize com Vero. Gente, muito obrigado por sua audiência. Olê lá, vem que vem, não vem que tem. A gente volta amanhã. Fique ligado na programação da sua Band, da Rádio Bandeirantes, da Band News FM e, claro, da Band de todo o Brasil. Os donos da bola com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport, a Bet do Zico.